Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo. Estamos aqui mais uma vez, meu nome é Rita Valente, eu sou terapeuta holística integrativa e trabalho com várias técnicas e agora estou vindo dar essa palhinha do curso em Milagres, né? Dando esse pedacinho falando do que é o professor de Deus, de acordo com o curso em Milagres. Então, no final do livro tem essa partezinha que mostra o que é o professor de Deus, né? E assim, eu estou pegando alguns pontos dali para passar para vocês um pouquinho desse livro maravilhoso. E quem quiser, dá um pulinho lá no site deles para comprar o livro. Não estou vendendo o livro, não faço propaganda do livro, este livro é simplesmente maravilhoso. Olha a grossura, gente. Mas ele é maravilhoso. Bom, a gente viu que as três primeiras características eram: a primeira foi a confiança, né? A confiança, porque a confiança é tudo na vida, né? É basicamente tudo. Se não tivermos confiança, nada acontece, nada se faz, porque Deus está dentro da gente e a gente tem que acreditar nisso, né? E a gente tem que confiar nisso, porque se a gente não confia, dá ruim, né? Pois é. Então, essa parte nós vimos que tem, sabe, a confiança é muito importante mesmo. Depois da confiança veio a honestidade. A honestidade que é tudo, né? Nós precisamos dessa honestidade na vida. E por último, que a gente trabalhou, veio a tolerância, que é você realmente não julgar. Você aprender isso, a não julgar os outros, a entender que você julgando, você está se julgando também, que você está observando no outro aquilo que te incomoda. E se te incomoda, é porque está em você. Então isso aí a gente tem que estar bem esperto. Aí o que ele fala pra gente? Que os julgamentos, eles destroem tanto a honestidade como a confiança. E nenhum professor de Deus pode julgar, né, e esperar aprender. Como que ele vai esperar aprender se ele está julgando o outro? Ele não tem condições de julgar ninguém, ele não tem condições, ele não faz isso. É simplesmente isso, ele não faz, porque isso causaria um dano, e o dano é impossível de ser praticado pelo professor de Deus. Ele não pode, ele não tem como infringir o dano em alguém, ele não tem nem como sofrer esse dano de alguém. Por quê? Porque ele está procurando, né, ser melhor, está procurando ultrapassar essas barreiras todas. Porque o resultado do julgamento é um ato totalmente desonesto a partir do momento que você não vive a vida do outro, né? E por que é um ato desonesto? Ele tem essa parte de desonestidade e não é legal, e não é legal para ninguém, né? Não é bacana para ninguém, e aí acaba destruindo tudo. Então, assim, ele é um veredito de culpa. Quando você age com essa desonestidade, você acaba culpando o outro, culpando a si mesmo. Foi isso que eu comentei com vocês. A gente procura no outro, julga no outro aquilo que a gente está incomodando a gente, então a gente acaba julgando no outro. Então isso não é bacana. E aí será o fim da paz, o fim de tudo, a negação do próprio aprendizado em si. Como é que ele vai fazer uma coisa, né? Falar que faz uma coisa e fazer outra? Não tem como. Isso é desonesto. Essa desonestidade. Você fala e você tem que cumprir aquilo que você fala. Certo? Ele demonstra uma ausência total do currículo de Deus. Como é que você está querendo ser uma pessoa melhor e está fazendo coisa errada? Você não está entendendo. E aí você substitui isso por uma insanidade total.
E acaba essa confusão total. Nenhum professor de Deus, nenhum, pode deixar de aprender, e bem cedo no seu treinamento, né, que o dano destrói completamente qualquer aprendizado, qualquer função, né? Se ele está almejando isso, ele não tem como ser ligado a isso, né? A sua função de consciência vai ficar totalmente ruim, então ele não se liga a isso, né? E por isso aí, o que acontece quando ele se liga a isso? Não ele, o professor de Deus, mas a pessoa se liga a isso, ela começa a ficar confusa, raivosa, amedrontada, né, desconfiando de tudo. Isso não é bacana, isso é impossível para a lição de Deus. Como que você vai se conectar ao Espírito Santo, a Deus, se você está carregado com esses sentimentos? É muito, muito mais difícil, né? E aí o professor de Deus, que já está aprendendo, né? Ele vai aprender essas lições todas e não tem como ele ficar esbarrando nisso o tempo todo, né? É muito confuso, muito confuso. Ele também não vai ser ouvido por aquelas pessoas que querem o melhor. Se ele começa a agir dessa maneira, ele vai acabar perdendo. E as pessoas que querem ouvir uma coisa bacana sabem distinguir o que é e o que não é, né? Então a gente tem que ficar bem atento a isso tudo, né? É muito, muito, muito interessante toda essa fala, né? Que é do que é o professor de Deus. Por isso, gente, que para Deus, para ser um professor de Deus, ele tem que ser gentil. E a gentileza é outra característica de um professor de Deus, porque quando ele está conectado totalmente a Deus, não existe por que, né? Por que vai ferir o outro, por que vai magoar, por que vai... Não, é a gentileza, é esse ato de gentileza, porque é nisso que está a salvação, sabe? O amor, a gentileza, tudo isso fica muito mais fácil para todos nós, para aqueles que querem melhorar, e para quem quer causar dano, isso é impossível, né? Como que você vai ser gentil, né? Gentileza é tudo de bom, né? Tudo de maravilhoso. E para aqueles que não veem, né, um significado no dano, não tem porquê, ela é totalmente natural. A gentileza é natural. E aí vem umas perguntas que o Curso em Milagre faz, que são muito bacanas. Que outra escolha, além dessa, da gentileza, né, pode ter significado para quem é são? Você vai escolher o que da sua vida? Para que lado você vai, né? Quem escolhe o inferno quando percebe o caminho do céu? Quem, em sã consciência, quem faz isso, gente? E quem escolheria a fraqueza que não pode deixar de vir do dano em lugar da força infalível, totalmente abrangente e sem limites da gentileza? É muito lindo. A gentileza é muito linda, né? Então, assim, o poder do professor de Deus está na sua gentileza. Está assim, eles compreenderam que não existe o pensamento mal, vamos dizer assim, não vem de Deus, não vem de Jesus, não vem de nada, sabe? É uma criação e isso pode ser mudado. Isso pode ser tranquilamente mudado. Basta que a gente queira, certo? A gente pode se modificar e assim a vontade dele, né, prevalece sobre a nossa. É a tua vontade e não a nossa. Então, assim, quando você realmente assume que Deus está no poder, que Deus está com a gente, é impossível não ser gentil, é impossível não ser honesto, é impossível não ter confiança, é impossível não ser tolerante. Então isso tudo vão abrindo as portas para que a gente seja
cada dia melhor. Então eu espero realmente que com esses estudos, essas pequenas dosezinhas, a gente esteja compreendendo o que é ser um professor de Deus. Namastê, muito obrigada pela tolerância, pela paciência e fiquem com Deus. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Namastê.